Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre função logarítmica. No vídeo anterior, nós tratamos dos logaritmos e das suas propriedades. E essa aula ela serve de base para dar continuidade à função logarítmica. Então, se você não assistiu, eu sugiro que você assista o vídeo anterior para acompanhar a aula de função logarítmica. Ou, se surgir alguma dúvida ao longo da aula, você tem esse outro vídeo como base. A função logaritmo é toda função f de x que tem a seguinte sentença: f de x é igual a log de x na base a. Para a função log, nós temos o gráfico que tem essa característica. Lembrando que tem uma condição de existência em que o a é a base do log, ele tem que ser positivo e diferente de 1. E x, que é o logaritmando, também tem que ser maior que 0. Então, se você tem dúvidas sobre esses valores, esses nomes, x nessa posição é o logaritmando, o a é a base do log, retorna no vídeo de logaritmo, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aqui à aula de função. Vamos a um exemplo. Dada a função log de x na base 2, construa o gráfico. Construir o gráfico de uma função logarítmica é atribuir valores para x e determinar alguns pontos que te permitam desenhar a curva. Dessa forma, temos uma tabela, certo? E alguns valores atribuídos. Os valores que são atribuídos tem que respeitar a condição de existência. Lembra? Os valores para x tem que ser maior que 0, certo? E a base, no caso, a gente também sabe que tem que ser positiva. No caso aqui a base é 2, mas o x que a gente vai atribuir, ele tem que ser maior que 0, que é o logaritmando. Outra informação importante, aqui os valores para x é qualquer valor. No entanto, como a minha base é 2, eu escolhi alguns valores que facilitam o cálculo. O que eu quero dizer? Professora, eu posso escolher o valor que eu quiser? Pode. Posso escolher 503? Pode, mas de repente você substitui e você não consegue calcular. Então, a gente, com a prática, vai escolhendo valores que facilitam o cálculo. Para x igual a 1/4, vamos substituir. Eu vou ter log de 1/4 na base 2. E aí, eu faço aqui igual a y. Por quê? Porque eu vou aplicar a definição de log. Como que era a definição de log? Aqui é log de 1/4 na base 2 é igual a y. Eu vou fazer 2 elevado a y é igual a 1/4. Lembra da definição? 2 elevado a y é igual a 1/4. 2 elevado a y é igual a 1/4. Agora eu tenho uma equação com uma potência igualada a esse valor que eu também vou escrever na forma de potência para que eu possa resolver. Às vezes as pessoas têm bastante receio com o logaritmo, mas perceba que nessa resolução acabou o logaritmo aqui, na hora que eu apliquei a definição. O cálculo do ponto, eu vou, na verdade, utilizar propriedades de potência. 1/4, esse 4 eu posso escrever com uma potência de base 2, então vai ficar 2 elevado a y é igual a 1/2 elevado a 2, porque o 4 é 2 elevado a 2, e aí propriedade de potência, esse 2, expoente 2, está no denominador, na parte inferior da fração, eu quero subir. Para eu subir, a base se mantém e o expoente fica negativo. 2 elevado a y é igual a 2 elevado a menos 2. Igualei as potências, igualei as bases, portanto, expoente y é igual a menos 2. E aí aqui eu tenho ponto. Que ponto? X 1/4, que foi escolhido, e y menos 2, que foi calculado em função do x 1/4. Então, é o ponto 1/4 e menos 2. Nós vamos fazer a mesma coisa para os demais pontos. Mas antes, marcando aqui, ó, o ponto x
1/4 y menos 2. É esse primeiro ponto aqui. Ele está um pouquinho exagerado para que fique melhor a visualização. Substituindo x meio. Log de meio na base 2 é igual a y. Aplica a definição, se e somente se o 2 elevado a y for meio. 2 elevado a y for igual a meio. Essa é a definição de log. Aqui acabou a questão do logaritmo, é desenvolver essa equação envolvendo uma potência. O meio no denominador é 2 elevado a 1, eu posso escrever como 2 elevado a menos 1. Então, 2 elevado a y é igual a 2 elevado a menos 1. Nós temos y igual a menos 1, o ponto meio menos 1, o registro lá no gráfico. Log, substitui 1 no lugar de x, log de 1 na base 2 é y. 2 elevado a y é igual a 1. Escrevendo esse 1 como uma potência de 2. 2 elevado a 0 é 1, porque todo número elevado a 0 é 1. Então, eu posso escrever que 2 elevado a y é 2 elevado a 0. Consequentemente, y é igual a 0. O meu ponto é 1 e 0. Foi registrado ali no gráfico. Log de 2 na base 2 é igual a y. Lembra que quando logaritmando e base são iguais, da aula de logaritmo, qual que era a propriedade? O log de 2 na base 2 é 1. Então, y é igual a 1. Eu tenho ponto 2 e 1. Registra no gráfico. E o último, log de 4 na base 2 é igual a y. Aplica a definição de log. 2 elevado a y é igual a 4. 2 elevado a y é 2 ao quadrado. Escrevi como potência de mesma base. Resultado, y é igual a 2. Expoentes são iguais. Eu tenho, portanto, ponto x4 e y2. Registra no gráfico. Bom, esses pontos já me deu o sentido aí da curva. Eu já consigo traçar essa curva, passando por esses pontos. Percebam que ela não vai cortar o eixo y dessa vez. Ela passa rente ao eixo y e não corta. Então, aqui é a curva do log da função log de x na base 2. Certinho? Vamos para o exemplo 2, fazer o gráfico de uma outra função, só que essa função agora, a base dela é uma fração. A função, então, exemplo 2, é log de x na base meio, certo? Novamente, a tabela, atribuindo valores, atribui valor 1/4 na função g de x. Vai ficar log de 1/4 na base meio. Log de 1/4 na base meio é igual a y. Do mesmo jeitinho, meio elevado a y vai ser 1/4. Meio elevado a y vai ser 1/4. Aqui eu tenho 2 e 4 no denominador. Vou escrever com uma potência de 2, de base 2, e vou subir. Na hora que subir, o expoente vai ficar negativo. Então, meio vai ser 2 elevado a menos 1. E tudo elevado a y. E o 4 vai ser 2 elevado a menos 2, porque ele subiu também. Aqui nós temos, portanto, que menos y é igual a menos 2, igualando aí os expoentes. Então, y é igual a 2. O ponto é x1/4 e y2. De maneira similar, log, marca o ponto no gráfico, né? Log de meio na base meio é igual a y. Olha aqui, logaritmando e bases iguais, a gente sabe que esse valor é quanto? 1. Y vai ser igual a 1. Não é isso? Aqui eu detalhei. Meio, apliquei a definição. Meio elevado a y é igual a meio. Vai ficar que o y é igual a 1. Mas a gente poderia até vir aqui direto. Ponto, meio e 1. Log de 1 na base meio. Log de 1 na base meio é igual a y. Se meio elevado a y for igual a 1.
Para dar 1, a gente sabe que a base tem que ser elevada ao expoente 0. Então, vai ficar meio elevado a y é igual a meio elevado a 0. Portanto, os expoentes y é igual a 0. E eu tenho o ponto 1 e 0. Log de 2 da base meio igual a y, meio elevado a y é igual a 2. Aplica a propriedade de potência, aquele 2 vai para o numerador com expoente negativo, 2 elevado a menos y é igual a 2, então y é igual a menos 1, porque aqui o expoente desse 2 é 1, menos y é igual a 1, consequentemente y é igual a menos 1, e o ponto é 2 e menos 1. Marcou lá no gráfico. Já percebe que aqui a curva já está mostrando o comportamento dela. Eu tenho que ter uma quantidade de pontos razoável. 5 pontos, dependendo do valor de x que você escolher, é suficiente. Log de 4 na base meio é igual a y, quando meio elevado a y for 4. 2 no denominador e o 4, eu vou escrever com uma potência de 2, então o 2 vai subir, vai ficar 2 elevado a menos y, igual a 2 elevado a 2, que é 4. Igualando os expoentes, menos y é igual a 2, portanto, y é igual a menos 2, o ponto é 4 e menos 2. O ponto marcado aqui no gráfico, 4 menos 2, foram, todos os pontos que estão aqui, estão marcados aqui. A gente percebe que a curva faz assim, ó, e vai aqui embora. E aqui ela se aproxima do y e nunca corta. Tudo bem? É essa característica. Vamos ver, então, a curva desenhada aí. Essa curva é a curva do log de x na base meio. Na atividade 3, vamos colocar os dois gráficos, log de x na base 2 e o log de x na base meio. E aí a gente vai fazer a mesma análise que uma curva. A curva do log de x na base 2, ela está crescendo. Então, quando a base, aqui base 2, a base for maior que 1, a função vai ser crescente. E quando aqui, ó, ela está decrescendo, a base é meio. Meio é uma fração, está entre 0 e 1. Quando a base for um valor entre 0 e 1, a função do log é decrescente. Tudo bem? A última atividade, atividade vestibular da Unesp. Dada a função f de x igual a 2ln de x, apresentar o gráfico ao lado. Então, esse gráfico é da função f de x igual a 2ln de x. Qual o valor de ln? De 100. Lembra que eu comentei no vídeo sobre logaritmo que ln é um logaritmo de base especial? ln é o logaritmo na base e, log de e. Então, aqui apareceu ln, você vai trabalhar todas as propriedades de logaritmo. Não precisa escrever como log de e necessariamente, mas você vai trabalhar todas as propriedades de logaritmo, porque ln é um logaritmo natural, log de e, certo? Agora, eu vou pegar aqui a função, que é f de x igual a 2ln de x, e vou substituir os dois pontos que eu tenho no gráfico. Eu tenho o ponto 2 e 1,38 e o ponto 5 e 3,22. Um de cada vez, claro. Então, vai ficar a função y igual a 2ln de x. Substituindo o primeiro ponto, o y é 1,38 e o x é 2. 1,38 é igual a 2ln de 2. Aqui eu vou manter esse ln de 2, mas o 2 que multiplica, está multiplicando, eu posso passar dividindo. 1,38 dividido por 2 vai ser igual a ln de 2. 1,38 dividido por 2, isso é 0,69. ln de 2 é 0,69. Eu guardo essa informação. Vou fazer a mesma coisa com outro ponto. Qual ponto? O x5 e y 3,22. Então, vamos lá. Copio a função. Y 3,22 é igual a 2ln de 5, porque o x é 5
e o y 3,22. O 2 que multiplica o log, o ln, passa dividindo. 3,22 sobre 2 é igual a ln de 5, certo? Fazendo aqui a divisão, ln de 5 é igual a 1,61. Eu vou reservar esses dois valores que eu achei de ln e vou para outra sentença. Nós temos aqui uma sentença que é a pergunta: qual o valor de ln de 100? Quanto é ln de 100? Eu vou desenvolver esse ln de 100. Lembrando que ele é um logaritmo, eu posso usar as propriedades. ln de 100 é igual. Esse 100 eu vou escrever como 10 ao quadrado. ln de 10 ao quadrado. E aí eu tenho logaritmando uma potência, um expoente 2. Esse 2 sai aqui do expoente e vem multiplicando o log. Lembra da propriedade? 2 vezes ln de 10 igual a 0. Se você tem dúvida em relação às propriedades que eu estou aplicando, você tem que assistir a aula de potência e de logaritmo, porque lá eu explico como cada propriedade se comporta. Tudo bem? Então, aqui eu apliquei a propriedade. Esse 2, que é expoente no logaritmando, ele passa multiplicando aqui o log. Fica 2 ln de 10. Aí aqui, lógico que a gente já tem que ir olhando o que é compatível. Eu tenho um ln de 2 e um ln de 5. E aqui um ln de 10. Eu vou escrever esse 10 como 2 vezes 5. Vai ficar 2 é igual a ln de 2 vezes 5. E eu tenho uma propriedade que fala quando o meu logaritmo tem um produto no logaritmando, eu posso calcular o logaritmo de cada um separado e somar. Essa propriedade vai ficar assim: 2 é ln de 2 mais ln de 5. Aqui, ó, eu apliquei a propriedade. Ln de 2 é 0,69 e ln de 5 é 1,61. Eu vou substituir. 2 vezes 0,69 mais 1,61. Isso vai dar 2,3. E 2 que multiplica 2,3, nós encontramos o 4,6. 4,6 é a resposta da letrinha A. E assim a gente calculou o valor de ln de 100 a partir dos dados da função f de x igual a 2 ln de x e do gráfico da função, tá? Então, na resolução dessa atividade, nós utilizamos algumas propriedades de logaritmo e ainda a função, né? Substituir um ponto na função, identificar o ponto na função logarítmica, relacionar com a sua sentença matemática para conseguir resolver a atividade, né? Então, é um exemplo de como esse conteúdo pode ser cobrado no vestibular. O objetivo da aula foi esse. Agradeço a atenção até aqui. Bons estudos e até a próxima.